turminha do sexto ano, eu por aqui mais uma vez, professor João Batista, para fazer aquela revisão bem bacana de conteúdo para vocês. E na nossa aula de hoje, vamos falar sobre ângulo. Temos aqui a ilustração de um ângulo que está associado a três diferentes ideias. Quais são essas três diferentes ideias? Vamos lá, abertura, ó, tesourinha, imagina que você abre a tesourinha assim, ó, você forma ali um ângulo de abertura. Eu, por exemplo, eu estou aqui nessa posição, se eu dou um giro para esse lado aqui, ó, esse giro meu pode ser medido em ângulo. Se eu estou nessa posição e dou um giro deste, também posso medir o giro através de um ângulo, posso mensurar através de um ângulo, ângulos de rotação. E a outra ideia é associado à inclinação. Por exemplo, eu morava numa casa que a inclinação dela tinha uma rampa assim, ó, para me chegar bem inclinada mesmo. Eu acho que vocês sabem o que é rampa, né? Pesquisa aí se você não sabe, para você ver essa ideia de ângulo. Um ângulo, ele contém dois elementos aqui importantíssimos, que são os vértices e os lados. Aqui no meu desenho, vamos lá. O que é o ângulo? O ângulo é essas duas semirretas aqui, que partem de um vértice O, e a região interna. Esse aqui é o ângulo. E a gente representa esse ângulo por ângulo AOB. Poderia também representar por BOA. É a mesma. Tranquilo? Então o ângulo é essas duas semirretas aqui, que partem desse vértice O, com a região interna. O biquinho aqui do ângulo, a gente chama de vértice, e os lados são as semirretas, que partem desse vértice. Então aqui os lados OA, semirreta OA, o outro lado OB. Vamos lá, coloquei um ângulo qualquer aqui para a gente identificar, né, o ângulo ali, o vértice e os lados. Este ângulo aqui é o ângulo CDE. Vou colocar aqui, ó, CDE. Um acento circunflexo lá no vértice. Poderia ser também EDC, dá na mesma. O vértice é o biquinho ali do ângulo. É de onde parte as semirretas, nesse caso, vértice D. E os lados? Os lados são as semirretas que partem desse vértice. Então temos o lado DC, setinha para a direita, e o lado DE, setinha para a direita, porque é a forma da gente indicar uma semirreta. Classificações de um ângulo. A partir da abertura, nós temos essas classificações aqui. Um ângulo, ele pode ser classificado em agudo, quando a sua medida ela for maior que 0 graus e menor que 90 graus, ok? Esqueci de comentar com vocês, mas as medidas de ângulo é dada em graus. Bacana? Um ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Na maioria dos casos, você vai ver ele aqui, ó, com esse quadradinho com um pinguinho lá dentro. Este é o ângulo reto, que mede 90. O ângulo raso é aquele ângulo que mede 180 graus, também conhecido como
ângulo de meia volta. Pensa numa circunferência. Aqui eu tenho um exemplo. Uma volta completa é 360 graus e meia volta 180. E essa meia volta a gente chama de ângulo raso. Um ângulo pode ser obtuso. Em qual contexto? Quando ele ultrapassa 180 graus. Perdão. Um ângulo pode ser obtuso quando ele ultrapassa 90 e não chega a 180. Bacana? Tá aqui o nosso exemplo de ângulo obtuso. Perceba que se eu colocasse uma reta suporte aqui, este pedacinho aqui representaria 90 graus, tem um pouco mais do que 90. Então, maior que 90 e menor que 180, ângulo obtuso. Temos também o ângulo côncavo, que é este ângulo aqui, ó, que eu vou dizer um ângulo externo, né? Observa que no ângulo agudo eu tenho um ângulo interno aqui entre as duas semirretas e eu tenho um outro ângulo aqui, ó, que vai completar os 360 graus. Este ângulo aqui é chamado de ângulo côncavo. Assim, também aqui no ângulo reto, eu tenho esse ângulo aqui entre as semirretas e eu tenho um outro ângulo aqui, ó, que completa os 360 graus. Ângulo côncavo. Já nesse exemplo aqui do ângulo raso, o que completa os 360 é 180 graus. Então aqui não tem ângulo côncavo. Já aqui no ângulo obtuso, eu consigo observar que tem um ângulo aqui de fora, um ângulo maior, né, que completa 360 graus. Então o ângulo côncavo é um ângulo aí maior, né, um ângulo maior que 180 e menor que 360 graus. Bacana? Aqui eu estou com um livrinho para mostrar para vocês essas ideias de ângulo associado à abertura e giro. Este meu livrinho aqui, ele sem abrir, forma um ângulo aí de 0 graus, certo? Quando não há abertura, mas quando eu começo a abrir ele aqui, ó, ele vai gerar um ângulo para mim. Neste contexto aqui, ó, um ângulo agudo, menor que 90. Chega um momento que eu posso posicionar mais ou menos assim, eu vou ter um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Posso fazer isso obtendo o ângulo, neste momento, obtuso, maior que 90. Em determinado momento, o ângulo ele vai ser raso, ele vai medir 180 graus. Passando disso aqui, nós vamos ter, né? Nós vamos ter um ângulo côncavo. Fazendo isto, eu dei uma volta completa e eu tenho 360 graus. Ok? Então aqui dá para a gente ter a ideia de ângulo associado tanto à abertura quanto à rotação. Observa aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a abertura aqui, eu estou girando também, ó. Girando essa capa. Ok? Temos a ideia aqui bem definida sobre ângulo. Quero falar também para vocês dos ângulos que a gente pode obter através dos ponteiros do relógio. Vamos considerar essa circunferência. A circunferência tem quantos graus? 360, isso mesmo. Uma volta aqui no reloginho, 360 graus. Neste relógio, nós temos estes pedacinhos aqui, ó, de circunferência, que são chamados de arcos. Cada pedacinho desse aqui se chama arco. Em quantos arcos a minha circunferência é dividida neste modelo aqui, nesse relógio analógico? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz os cálculos. 360 dividido por 12. Vai dar quanto?
Ah, beleza, 30 graus. O que isso significa? Significa que de uma marcação para outra eu tenho um arco que pode ser medido em graus. E estes arcos valem 30 graus. Do 1 para o 2 aqui, 30 graus. Do 2 para o 3, 30. E assim por diante. Então essas marcações aqui no relógio determina 12 arcos de 30 graus. Marcar aqui em tudo. E a partir disso a gente pode imaginar algumas horas aqui para a gente medir o ângulo entre os ponteiros. Então, por exemplo, vamos imaginar 3 horas. Tá aí. 3 horas. Qual é o menor ângulo formado? Ou seja, este ângulo aqui, ó. Quanto que ele vai medir? Este ângulo, chamado de ângulo central, ele tem a mesma medida do arco correspondente. Então, para este ângulo, eu tenho 1, 2, 3 arcos de 30 graus. 30 vezes 3, 90. Aí, ó, o ângulo reto. Existe só esse ângulo, professor? Não. Existe um ângulo côncavo aqui, ó. Aquele que completa os 360. Nesse caso aqui, o ângulo maior, que seria de quanto? Seria de 270 graus. Você pode obter fazendo 360 menos 90 ou contando quantos arcos de 30 você tem, né, correspondente a este ângulo obtuso. Vamos contar aqui, só para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos. 9 vezes 30, 270. Vou apagar e fazer mais um outro horário aqui. Por exemplo, o menor ângulo quando o relógio marca 5 horas. Eu posso obter tanto o menor ângulo quanto o maior. Então, nesse contexto, vamos lá, o menor ângulo é esse aqui, ó, que fica entre as semirretas. Vamos contar quantos arcos a gente tem correspondente a esse ângulo central? 1, 2, 3, 4, 5 arcos de 30 graus. 30 vezes 5, 150 graus. Bacana? E se eu te pedisse qual é o maior ângulo é esse aqui, ó. É o côncavo. É o que completa ali, nesse caso, 360 graus. Então faço 360 menos 150. 360 menos 150. Olha lá. 0, 1, 2, 210 graus. Você pode contar também os arcos que vão indicar esse ângulo central. Vamos contar quanto que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos. 7 vezes 30, 210. Ok? Estudem bastante esse conteúdo sobre ângulos. Faça a sua lista de atividades. Treine exercícios aqui do reloginho. Beleza? Eu fico por aqui, aquele abraço e até o próximo Fractal Revisa.